Beleza. Bom, o governo dos Estados Unidos está com tudo mapeado já, pessoal, em relação aos parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que apenas o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Magnitsky por enquanto, mas o governo americano tem em mão já a estratégia pronta para partir para cima de outros ministros e dos parentes mais próximos, cônjuges, maridos, e no caso da Carmen Lúcia, ela nem é casada, a Carmen Lúcia, é? Não? Ninguém... Ela é casada? Não foi certo, Sotão. Espero que não tenha dado para ouvir o que o Alan falou. Mas os cônjuges. E tem lá o mapeamento de escritórios de advocacia dos cônjuges, que é a fonte maior de renda dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não vê problema nenhum em julgar ações movidas por escritórios de parentes da própria mulher, eventualmente. Isso por si só já é um absurdo. E também o governo americano já tem mapeado também, por exemplo, o Instituto, ITP, né? O Instituto do Gilmar Mendes, por exemplo, que oferece curso de graduação em Direito, pós-graduação e tal. Eles também já têm tudo isso mapeado. Por quê? Qual é a jogada aqui? Seria um subterfúgio, seria uma maneira de esses ministros, porventura vindo a ser sancionados, né, de eles trabalharem com esses CNPJs, né, com o uso de laranjas, para conseguir manter alguma atividade financeira. Então, isso está tudo mapeado e a gente espera, sinceramente, que em breve, continuando nessa pegada, ainda que o Alexandre de Moraes tenha baixado a bola, né, ele deu a entender, a gente já falou um pouquinho sobre isso no discurso que ele fez ontem no evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele deu a entender muito claramente, pela primeira vez, eu acho, ele admite que erra. Nossa, o infalível, o todo-poderoso Alexandre de Moraes reconheceu que erra. Temos que fazer um meia-culpa, nós somos seres humanos, acertamos e erramos. E alguém falou... Culpa no colegiado. Mas disse, mas nós agimos como um colegiado. Portanto, um é o filtro do outro. Então, o erro de um respinga no outro. É aquela história do cara que está caindo. Sabe aquelas brincadeiras de criança, de adolescente? Vamos jogar fulaninho na piscina. Aí, na hora que o cara está caindo, ele agarra ali uns dois, assim... Cirino balde. Cirino balde, que chama. Pega todo mundo e puxa. É isso que ele está tentando fazer, o Alexandre de Moraes. Ele está tentando levar a galera. Mas a turma do STF já percebeu e, de alguma forma, está tentando escapar. O que a gente espera, sinceramente, é que esse racha no STF represente um benefício para o Brasil, para que essa tirania absurda que a gente tem enfrentado no Brasil, ela que tem na figura do Alexandre de Moraes a principal, que ela se amenize e venha a acabar, né? Então, a gente está nessa expectativa e o governo americano, infelizmente, está fazendo o que o Senado brasileiro, o que o Congresso brasileiro, em especial o Senado brasileiro, deveriam ter feito há muito tempo. Há muito tempo. Nenhum dos dois fez nada. Nem o Senado, que é o vigia do vigia, é quem vigia o vigia da Constituição, e também não a Câmara dos Deputados. Você quer? Eu posso falar só aqui dos gênios, eu botei aqui como título, daqui a pouco vocês vão receber o resumo de notícias, né? O resumo de notícias que a gente manda pelos grupos de WhatsApp e que a gente publica na nossa plataforma, a revista timeline.com, ele parte do roteiro do Conversa Timeline. Então, ele é o roteiro do Conversa Timeline atualizado e uma carinha um pouco diferente, com um texto mais para leitura, para impresso. E vocês vão ver lá, o título dessa notinha é Os Gênios da Soberania, porque desde o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos contra produtos importados aqui para a América, né? Pelos Estados Unidos, produtos importados do Brasil, isso foi em 9 de julho o anúncio, congressistas apresentaram 17 projetos, a câmera está balançando um pouquinho porque a mesa está bamba, tá? 17 projetos relacionados à soberania nacional, aquela entre aspas, aquela relativa, né? Deputados e senadores, principalmente, claro, os aliados ao Lula. Então, você vai ver a maioria dos projetos, a maioria das ideias mirabolantes vem da turma do PT e do PSOL. E ontem, a deputada gaúcha, a Fernanda Melchiona, do PSOL, ela apresentou um protocolo de um projeto de lei que
qual é a intenção? Proíbe instituições financeiras nacionais de aplicarem leis estrangeiras contra cidadãos brasileiros. Ela está dizendo que vai baixar uma lei brasileira para que bancos, fintechs, financeiras brasileiras, administradoras de cartão brasileiras, não sejam obrigadas a aplicar sanções contra aqueles punidos com a Lei Magnitsky. Vocês vejam a ideia de jirico dessa mulher. É um negócio impressionante, cara. Impressionante. A questão toda não tem nada a ver com soberania nacional, nem com descumprimento de lei do Brasil. A Lei Magnitsky não se trata disso, absolutamente, né? A questão é, essas instituições financeiras, quase todas elas, se não todas, têm negócios nos Estados Unidos. Então, o dinheiro delas passa pelos Estados Unidos de alguma forma, em algum momento. Quase todas ou todas estão no sistema SWIFT de transferências bancárias. Todas ou quase todas usam o dólar como parâmetro para negócios, para câmbio, por exemplo, para transações comerciais, né? Essas instituições querem continuar ignorando a Lei Magnitsky, elas podem. Só que elas terão que abrir mão de tudo que diz respeito com os Estados Unidos, diz respeito aos Estados Unidos. E aí eu achei muito engraçado que alguém pediu ao Grok para que é a inteligência artificial do X, para que analisasse o projeto da Fernanda Melchiona, deputada do PSOL. E aí, o que o Grok respondeu? A deputada ignora a interconexão global financeira. Bancos brasileiros dependem do sistema em dólar. Ignorar sanções dos Estados Unidos poderia isolá-los, causando enormes perdas para o Brasil. Sem acesso ao sistema SWIFT ou mercados internacionais, o país sofreria mais do que ganharia em soberania. O Grok, inclusive, colocou soberania entre aspas. A maluquice da deputada, e aí são palavras minhas, o Grok não usou maluquice, mas eu estou usando, a maluquice da deputada não tem como dar certo. E aí o Grok fala, é só olhar o que aconteceu com a Rússia e com o Irã, que foram sancionados também pelos Estados Unidos, não só pela Lei Magnitsky. Então, ideia de jirico total. E daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o avião da Rússia. Ontem a gente falou rapidamente no programa, o avião da Rússia, sancionado pelos Estados Unidos, que pertence a uma empresa de transportes russa, que fez transporte de sabe Deus o que para a Venezuela e para a Coreia do Norte. Empresa sancionada. Este avião que pousou em Brasília está na lista de sancionados, está lá, prefixo, tipo, modelo, tudo. Este avião não poderia ter pousado no Brasil, se o Brasil tem intenção de ter alguma relação ainda com os Estados Unidos. Assim como aqueles navios de guerra do Irã também não poderiam ter atracado no Porto do Rio. Muito menos a turma do PT ter corrido para uma festinha num desses navios de guerra. Já segurei muito aqui o microfone para a turma terminar o The CEO, chama-se o hambúrguer de Wagyu. Agora eu vou passar para o Max. Daqui a pouco a gente vai fazer esse revezamento celular. Deixa eu só ajustar aqui. Nossa, se quiser informações sobre o avião, tá tudo aqui, ó. Show de bola. Mas eu queria falar também um pouquinho desse projeto de lei da deputada, falando que ela tornaria inválido o fato de você receber sanções nos Estados Unidos. Ou seja, é um projeto completamente maluco, ou seja, de gente que é analfabetismo funcional até, né? O mais engraçado é que a CNN, ela ainda publica falando sobre esse projeto como se fosse um projeto sério. Gente, é um projeto de gente louca. Ou seja, não, as sanções que os Estados Unidos colocam não valem no Brasil. Mas os Estados Unidos não disse que as sanções valem no Brasil. As sanções não valem no Brasil, tá? O que acontece é aquilo que o Lacombe explicou. É que as sanções nos Estados Unidos, elas têm efeitos indiretos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então ninguém quer ficar impedido de utilizar o dólar, tá? Para poder fazer transação. Ô, Max, porque é sobre isso que se trata. Acho que um exemplo legal foi assim, pessoal. Se a Timeline, por exemplo, quiser fazer uma parceria no Brasil... Se a Timeline quiser fazer uma parceria no Brasil... E o Alexandre de Moraes quiser fazer algum trabalho com a gente, nós não podemos. E o Alexandre de Moraes quiser fazer algum trabalho com a gente não pode. Senão nós somos sancionados por isso. Senão a gente perde os benefícios
a gente tem aqui, né? Pode alugar casa pro filho do Barroso. Não pode alugar casa pro filho do Barroso. Hoje a gente tem que dançar, cara. Mas o negócio é completamente de maluco, cara. Eu fico impressionado como que as pessoas veem um projeto de lei desse e tratam com normalidade. É uma imbecilidade total e completa. Não tem como você impedir, porque a sanção é no território americano, é para empresas americanas, é para bancos americanos. Mas o problema é esse, o problema é que você tem bancos no Brasil, todos os bancos do Brasil fazem operações em dólares. Então é a coisa mais lógica do mundo. Mas, bem, deixa eu trazer aqui a informação do avião que pousou em Brasília, né? Um avião russo, que inclusive é um avião sancionado nos Estados Unidos, tá? Inclusive vocês podem até consultar na internet, você consegue ver realmente que esse avião é sancionado. A informação é o seguinte, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. A aeronave, né, Ilyushin IL-76, sancionada pelos Estados Unidos, pousou na manhã de domingo no Aeroporto Internacional de Brasília, tá? Depois de um longo voo vindo de Moscou. O avião de matrícula RA-78765 e modelo IL-76TD, para quem quiser depois consultar, consegue consultar. Principal versão do quadrijato cargueiro russo, é usado tanto para fins civis quanto militares, sendo a espinha dorsal da logística militar de Moscou. Ele é operado pela Aviacom Zitotrans, empresa aérea cargueira com sede no aeroporto de Ekaterimburgo, na região central da Rússia. A companhia foi sancionada em 2023. Aí está a produção botando o avião na lista de sancionados pelo governo americano, né? Suas aeronaves transportavam cargas para a Venezuela. Por isso que esse avião é sancionado pelo governo americano. Na lista de sanções, a Agência de Controle de Aviões Estrangeiros dos Estados Unidos consta, inclusive, esse avião aqui especificamente. A Aviacom Zitotrans também já fez voos cargueiros da Rússia para a Coreia do Norte, logo depois do país asiático enviar soldados para a guerra contra a Ucrânia. O cargueiro que pousou em Brasília partiu do aeroporto de Zhukovsk, em Moscou, fez escala em Baku, no Azerbaijão, seguiu para Argel, capital da Argélia, e depois para Conakry, capital da Guiné, antes de iniciar a travessia do Atlântico rumo à capital brasileira. Até o momento ainda não está claro qual seria o motivo, tá? Está sigiloso ainda a missão desse avião, e na ANAC nem sequer constam os registros de horários de voo comercial, né? Então, essa é as informações que a gente tem até agora sobre esse avião. Lembrando, né, que se é um cargueiro, é bem provável que está trazendo alguma coisa e vai levar algo para a Rússia. Agora, o curioso é o seguinte, eles falam tanto contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Paulo Figueiredo, contra a família Bolsonaro em geral, dizendo que estão trabalhando contra o Brasil, que estão destruindo as relações Brasil-Estados Unidos, e a gente tem aí o Brasil, né, recebendo um cargueiro russo sancionado pelo governo americano, no momento em que os Estados Unidos já deixou claro que quem ajudar a Rússia, quem fizer comércio com a Rússia, quem comprar combustível russo, vai sofrer sanção dos Estados Unidos. E o motivo é muito simples, porque os países que estão fazendo comércio com a Rússia nesse momento estão financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, é lógico que esse tipo de atitude não favorece em nada, ao contrário, você vai desgastando ainda mais as relações Brasil e Estados Unidos. E o Brasil, gente, ele vai se tornando um pária internacional, alguém que vai se isolando do resto do mundo. É muito triste ver isso, tá? Não é uma coisa para a gente comemorar, mas pelo menos eu espero que sirva de alerta, né? De uma maneira de despertar as pessoas para o pessoal entender qual que é o objetivo do PT, qual que é o objetivo do Lula, qual que é o objetivo da esquerda. É, de fato, transformar o Brasil, né, num tipo de colônia russo-chinesa. Tá? Isso não é um exagero. Eles querem fazer essa relação mais forte com a China
E a gente viu o que aconteceu, né, toda a história, mas principalmente agora no século XX, todos os países que tiveram mais relação com a China, eles se tornam completamente dependentes com uma dívida tão grande com a China que não consegue mais pagar ao ponto de você ter bases militares em diversos desses países, tá? E, infelizmente, se o Brasil continuar nesse rumo, é esse o futuro que espera para o Brasil, tá? A ANAC não deu uma informação sequer sobre o avião. Pois é. Nada, Pois zero é. registro. Passar aqui por lá com o Eu vou só falar duas coisinhas.